Mais um vídeo aqui do canal Só para você FC. Eu sou o Lanzito para falar de Copa Sul-Americana, dando aqui continuidade aos jogos da quarta rodada da competição. No estádio Antônio Ascioli tivemos o duelo entre Atlético Goianiense e Defensa e Justiça, onde a equipe goiana, o The Dragon, venceu por 3-2 a equipe argentina. No caso, aos 18 minutos da primeira etapa, Marlon Freitas abriu o placar de pênalti. No início do segundo tempo, um corte, uma bela jogada de Shailon ampliando o placar para 2-0. E depois, na jogada da bola aérea, ele acabou desviando o jogador da Defesa e Justiça, marcando assim o terceiro gol do Atlético Goianiense no jogo. A equipe deu uma vacilada aí, ainda tomou 2 gols ainda na segunda etapa, mas terminou assim: Atlético Goianiense 3, Defesa e Justiça 2. E no outro jogo do grupo, tivemos a partida entre Antofagasta do Chile e LDU, onde a equipe equatoriana venceu por 2-1. No caso, o Manuel Lopes, aos 18 minutos, abriu o placar para a equipe chilena. No início da segunda etapa, Nilson Angulo empatou o jogo para o LDU e depois Marco Lopes fez o gol da vitória da equipe equatoriana. Aí terminando assim, no caso, que é o grupo F, o Atlético Goianiense ainda é o líder do grupo, com 9 pontos ali, fica à frente da LDU no saldo de gols, ambas as equipes têm 9 pontos. O Defensa e Justiça tem 3 pontos e o Antofagasta também somente 3 pontos. No caso ali, o Atlético Goianiense ainda vai enfrentar a LDU fora de casa. E depois, aí, fechando aí a participação, ainda tem um duelo em casa também contra o Antofagasta. Então agora o Atlético Goianiense busca vencer a próxima partida para poder encaminhar sua classificação para as oitavas de final da competição. Nos demais jogos, também tivemos o duelo entre Montevideo Wanderers e Metropolitano, da Venezuela, onde a equipe uruguaia venceu fora de casa por 1-0. E no estádio Monumental de Guayaquil tivemos o duelo entre Barcelona e Guayaquil e Lanús, onde na primeira etapa ali, uma cobrança de bola parada, o atacante do Lanús, o José Sandi, acabou desviando contra o próprio patrimônio, assim abrindo o placar para o Barcelona de Guayaquil. Mas aí depois, no início da segunda etapa, também numa bola cruzada na área, ele mesmo, José Sandi, fez agora um gol a favor do Lanús, terminando assim Barcelona 1, Lanús também 1. Com o resultado, no caso, o Lanús ainda é líder do grupo com 8 pontos, seguido pelo Barcelona de Guayaquil com 7, o Montevideo Wanderers com 4 e o Metropolitano somente 2 até então. E eu também fechei aqui os jogos da quarta-feira. No Maracanã tivemos o duelo entre Fluminense e Júnior Barranquilla, onde a equipe do Tricolor das Laranjeiras levou a melhor, vencendo por 2-1. No caso ali, logo no início da cobrança de bola aérea ali, o Ganso conseguiu ajeitar ali o corpo para poder mandar a bola para o fundo das redes, abrindo para cá para o Fluminense. A equipe ainda criou boas oportunidades na primeira etapa. No início do segundo tempo, quem foi mais para cima ali foi a equipe do Júnior Barranquilla. Com isso, chegou ao empate com o Borja ali aos 10 minutos da segunda etapa. E alguns minutos depois, num passe de Fred, Luiz Henrique fez o gol da vitória do Fluminense, terminando assim Fluminense 2, Júnior Barranquilla 1. Agora, no caso aqui do Grupo H, ainda falta o jogo entre União de Santa Fé e Oriente Petroleiro para fechar os jogos aí do Grupo H. E ainda nesta quinta-feira, teremos mais alguns jogos que fecham a quarta rodada da competição. Teremos o duelo entre União de Santa Fé e Oriente Petroleiro, o Everton do Chile contra o São Paulo em Vinha del Mar, o Guarenha contra o Internacional às 19h15, às 21h30 no Equador, o Universidade Católica contra o Santos. Teremos Banfield e União de La Calera e Ayacucho e Jorge Wilson fechando os jogos da quarta rodada da competição. É isso aí, a Copa Sul-Americana também já afunilando ali a fase de grupos. Quem será que avançará para as oitavas de final da competição? E obviamente você acompanha todo aquele canal só no Procedimento FC, porque aqui a Sul-Americana tem muita procedência. Valeu!